Às 7h03, já falamos aqui no programa sobre o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além dos cuidados com a saúde física e mental. É fundamental que toda mulher diagnosticada com câncer de mama conheça os seus direitos para garantir o suporte necessário durante todas as etapas do tratamento. E para esclarecer as principais dúvidas sobre os direitos previdenciários e o acesso à saúde, hoje recebemos em nosso estúdio a advogada Marcela Mendonça, especialista em direito trabalhista e previdenciário, e em linha conosco também está a advogada Viviane Olímpio. Ela que é especialista em direito médico e da saúde. Seja muito bom dia primeiro, doutora Marcela, que está por aqui com a gente no estúdio. Seja bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia, Poli, bom dia, Erli, bom dia, Sil. Tá em rádio, para mim, tem um valor emocional muito grande. Assim, eu estava comentando que eu fiz 2 programas de rádio já em momentos diferentes da minha vida e esse ambiente aqui, para mim, é uma delícia, é maravilhoso. Muito bom, rádio. Bom demais. Bora desejar bom dia também, Erli do Povo. Deixa a gente dar bom dia para a doutora Viviane, que está com a gente na linha com a gente. Bom dia, doutora Viviane, tá? Bom dia, doutora. A senhora ouve bem? Ouço sim. Bom dia, muito feliz também participar com vocês, né? Principalmente nesse momento de conscientização, um tema tão importante. Eu que infelizmente perdi minha mãe com câncer de mama, então eu sei da importância de levar a informação. Muitas vezes a pessoa, né, padece dessa situação, principalmente diante de uma ciência, de uma tecnologia que está avançando cada dia mais, né? E quanto antes a gente ter informação e começar o tratamento e o cuidado, a expectativa e as chances de vida são enormes. Então contem comigo aí nessas informações, que é um prazer poder participar com vocês nesse momento. Muito obrigada. Como a gente está tendo a satisfação de ter 2 especialistas, então bora explorar bastante, tá? Falar pouquinho a gente, eu e Erli, e vocês fiquem à vontade. Um prazer. Primeiramente é o seguinte, é delicado demais, né? Esse assunto que diz respeito a nós, mulheres principalmente, mas que envolve toda a família, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer de mama, que é o específico que a gente está abordando nesse momento, a gente já pode ter qual direito no que diz respeito ao trabalho, vamos dizer assim? Posso solicitar um afastamento já a priori, a partir apenas do diagnóstico e não do início do tratamento? O que é que a gente já está assegurada por lei no que diz respeito ao nosso direito trabalhista? Vamos lá, a primeira situação é o seguinte: a mulher, a partir do momento que há suspeita, a mera suspeita de que ela tem aquele diagnóstico, é importante, ela tem garantido por lei que ela deve concluir o diagnóstico dela em 30 dias. E isso é tão importante para a mulher que tem um diagnóstico que é tão dolorido, né? A gente sabe como esse diagnóstico mexe não apenas com o físico da pessoa, mas com o emocional da pessoa, de toda a família, como você falou, irradia. Então, ter aquele diagnóstico fechado em 30 dias é um direito da mulher. A outra questão é que ela comece o tratamento dela em até 60 dias do diagnóstico. Então, ela tem que ser submetida a procedimento cirúrgico ou quimioterapia em até 60 dias do diagnóstico. Isso é uma garantia legal. A gente sabe que nesse tratamento de câncer, o tempo, ele é um fator importantíssimo. E muitas vezes as mulheres sofrem porque retarda-se tanto o diagnóstico, né? Demora muito tempo para diagnosticar, para passar pelos exames que concluem pela doença, tanto retarda o início do tratamento. E isso é importante para que a mulher tenha consciência que ela tem esse direito. E havendo um afronto a esse direito, ela tem caminhos legais para ter essa garantia respeitada. Fato isso. Via de regra, o direito trabalhista, o direito previdenciário, ele vai olhar para essa mulher a partir do momento que ela se torne incapacitada. Tá? Então é importante. Quando é que você vai se afastar? Quando o seu médico, que é a autoridade que vai determinar isso, defina que, olha, a partir de agora você não está mais capacitada para o trabalho. E ele vai te dar o atestado médico te afastando. Foi afastado do trabalho, o médico deu o atestado, sendo superior a 15 dias, você vai apresentar ele à empresa e você vai apresentar ele ao INSS. Se você não está trabalhando, se você é uma contribuinte individual, você apresenta ele já diretamente ao INSS para que passe a ser processado o seu benefício por incapacidade temporária. Doutora Viviane está com a gente na linha. Doutora Viviane, para colaborar com a gente, quais são os erros assim mais comuns que os pacientes cometem? Às vezes por não ter ciência do direito, às vezes são penalizados por não ter a ciência do direito, ou seja, das obrigações de outros a favor deles. A gente poderia ter aquele principal, ou são vários, doutora?
Eu acho que o importante, assim, até para a pessoa possa saber qual que vai ser o protocolo de tratamento, são os exames iniciais. A doutora Marcela explicou aí muito bem sobre o prazo que nós temos, né, perante o SUS, de iniciar o tratamento em 60 dias, mas esse prazo, quando a gente vai para uma operadora de saúde, onde ela tem um plano de saúde, a lei diz que esse tratamento deve ser imediato, as autorizações, porque normalmente quando a gente pede um exame na operadora, a operadora fala, eu tenho 20 dias para autorizar, aí eu tenho tantos dias para poder analisar. Não, a solicitação para pacientes oncológicos, o sistema que eles falam, interligam entre si, é imediato, a autorização deve ser imediata, ela tem que começar logo, e principalmente um dos exames, que é um mapeamento genético, que acontece muito, que chega muito no escritório para mim, é o exame Oncotype. Esse exame, ele vai dar um panorama geral de como será o protocolo de tratamento de cada paciente. Às vezes não é necessário fazer uma radioterapia, uma quimioterapia ou uma cirurgia. E esse exame, ele tem que ser autorizado de forma imediata, porque vai evitar com que a mulher passe por um tratamento talvez desnecessário para atingir todas as células que não tem necessidade, porque ele vai apontar diretamente onde tem que ser feito o tratamento. Então, eu acho que o início, né, ali logo no primeiro momento, saber que esse exame é um exame importante para essas pacientes e que ele deve ser totalmente puxado tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde e dar início a esse tratamento. E aí, a depender do caso, se for necessário prótese expansora ou próxima mamária ou a retirada da mama no momento do tratamento do câncer, está combinado ali tanto o cirurgião plástico quanto o cirurgião oncológico no mesmo momento, no mesmo ato. Isso é importante, porque a mulher não precisa ser submetida a 2 procedimentos cirúrgicos. Então, são várias etapas, né, no tratamento, a depender do caso, que às vezes a paciente não tem a informação, principalmente quando a gente fala de tratamento de alto custo, né, a coparticipação. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, agora minha coparticipação vai vir muito cara, eu não vou conseguir pagar meu plano. Não existe a possibilidade de cobrar coparticipação de tratamentos oncológicos, porque a coparticipação inviabilizaria o tratamento. Então, são várias nuances, né? A doutora Marcela bem sabe aí que se a paciente está em tratamento e acontece um desligamento do seu ente ou a dependência, né? Vamos supor que ela é dependente de um plano de saúde, aquele plano não pode ser cancelado, é importante que mantenha esse plano, né? A pessoa está em tratamento, ela não precisa pagar a participação, não precisa ter o plano cancelado. Essas proibições, muitas vezes a paciente não tem informação, não tem conhecimento. Eu estou tentando dar um panorama geral aqui, falando tudo, mas qualquer coisa a gente vai abrindo cada caixinha e detalhando aí para vocês. Sobre reconstrução mamária e a cirurgia reparadora, toda mulher que passa por esse tratamento tem direito? Agora eu começo com a senhora, doutora Viviane. Isso. Às vezes é necessário, antes da cirurgia mamária, da reconstrução, fazer uma cirurgia que a gente chama ela de expansora, que é colocar uma prótese para expandir o tecido, né? Algumas pacientes, às vezes, até a gente pega muito pacientes que, por conta da lei Senova, que fizeram a retirada da mama e que não tem mais tecido mamário ali e que precisa colocar uma prótese temporária para fazer a expansão da mama e depois a reconstrução. E essa reconstrução fica muito ali no limiar. Ela tem que ser uma reconstrução assimétrica ou não? Sim. Ela, em que pese o resultado às vezes ficar estético, e algumas operadoras falam, não se trata de uma cirurgia estética, e sim de reconstrução, isso que é o importante. Essa cirurgia, ela tem que ser totalmente puxada, tanto para quem depende do SUS ou para quem tem um benefício de um plano de saúde. Então, são cirurgias que devem ser custeadas sem nenhum custo, com toda a equipe, incluindo prótese, até o pós-cirúrgico, das drenagens, das necessidades de acompanhamento, em alguns casos, manta, sutiã. Enfim, eu costumo dizer que tudo que o médico coloque no laudo, o plano é obrigado a custear. Tá? Então, sim, ela tem direito a essa reconstrução mamária e esse procedimento pode ser feito no mesmo ato. Tá? Às vezes é necessário fazer a retirada da mama e ali naquele mesmo ato cirúrgico fazer a reconstrução mamária também. É só um detalhe, a doutora Viviane falou com bastante propriedade, um detalhe que a doutora Viviane comentou e acho que vale a pena reforçar. Às vezes a mulher ela tem uma situação de um câncer em uma mama. Então, a gente não está falando da reconstrução apenas dessa mama onde aconteceu o câncer. Por quê? Porque na hora que eu mexo numa mama,
É muito difícil para eu conseguir simetria, né, para que a mulher fique simétrica, ela vai precisar mexer na outra. Então, a lei garante essa simetria, que se faça, se possível, na mesma cirurgia, já se faça essa reconstrução, quando possível, quando não há impedimento médico, não há contraindicação médica por alguma peculiaridade, e já nas duas mamas, para que ela recupere a simetria. Isso é muito importante. Exatamente. Doutoras, aqui vai para as duas aqui. Eu vou puxar aqui com a doutora Marcela primeiro, tá? Uma pergunta aqui. Quanto tempo o INSS tem para analisar esse atestado ao paciente para começar a receber o benefício? Qual seria o benefício inicial? Depois de quanto tempo ela pode receber essa aposentadoria? Falo isso porque minha mãe faleceu, tá? A pergunta sem essa... É da ouvinte. Tá. Falo isso porque minha mãe faleceu, tá? Sem receber esse benefício do INSS, demorou. Depois que ela faleceu de câncer, é que veio o INSS se pronunciar. Demorou, né? Terrível, terrível. Infelizmente, a gente vê quadros assim. Via de regra, o INSS tem 45 dias para concluir uma análise de benefício. Hoje, a gente tem com a TestMed um procedimento dentro do INSS que, com o próprio atestado médico, o médico já consegue fazer o deferimento sem que a pessoa tenha que passar por perícia. Mas acontece de, às vezes, o atestado médico não vem preenchendo todos os requisitos, vai ser marcada perícia, depois da perícia o médico vai analisar. Vamos lá, primeira situação. Então, 45 dias, via de regra, para concluir a análise quando está tudo feito, né? Passou por perícia, se necessário perícia. Tem acontecido situações de cidades que têm pouquíssima disponibilidade de perícia, e às vezes as pessoas estão sendo marcadas perícia para daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. Imagine a situação. Acontece demais. No escritório, que a gente tem feito com essas situações é entrado com mandado de segurança e dito, olha, é incompatível. É incompatível que essa pessoa que está passando por essa situação aguarde até 5 meses para passar por uma perícia. Isso não é só o SUS, não, né, Não. doutora Marcela? Planos de saúde também levam muito tempo para avaliarem ali e autorizarem procedimentos. Pois é, exatamente. E quando a gente tem ali o bem jurídico que a gente está cuidando, é a vida. É a vida. E quando a gente fala de benefício por incapacidade, é porque a pessoa ela não é capaz mais de se prover. E lembra, essas pessoas estão querendo aquele benefício para comer, para moradia, E a pra alimentação luz, que é diferenciada e é mais cara, né? muito mais cara. E a pessoa, existe toda uma assistência necessária, né? Embora o SUS ele vai fornecer e os planos de saúde vão fornecer a medicação, existe o que você está falando, que não vai chegar. A alimentação de uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer, ela é diferenciada. A suplementação é diferenciada. Então, ela precisa. Qual seria esse benefício inicial? Inicialmente, dá-se o benefício por incapacidade temporária, né? Isso vai distinguir apenas se a pessoa descobrir uma situação de um câncer extremamente avançado, né? Quando o médico já é capaz de atestar que o que ela tem ali é irreversível, e aí, nesses casos, a perícia deve encaminhar ela para uma incapacidade permanente. Mas o primeiro momento é fazer uma incapacidade temporária, tá? Marcela, e se esse tratamento se prolongar no tempo? Às vezes a pessoa passa 1 ano e meio. Nesses casos que a pessoa já está 1 ano e meio fazendo tratamento e que está com incapacidade temporária, ela pode suscitar no INSS e dizer, olha, eu preciso converter esse benefício. Não faz sentido que eu esteja passando por perícia a cada 60 dias. Imagine, o sofrimento dessa pessoa, a angústia que essa pessoa passa, a cada 60 dias pedindo prorrogação desse benefício. E a gente sabe, atende o beneficiário do INSS, é angustiante para essas pessoas. Porque às vezes você pega um médico perito ótimo, às vezes a narrativa, assim, eu recebo relatos enormes de várias pessoas, o médico nem olha na cara da pessoa. Nem olha, quiçá examinar. Imagine. Acontece, infelizmente acontece. E se você abrir aqui, eu tenho certeza que você vai ter 200 relatos iguais. Então, 45 dias via de regra, caso tenha uma motivação, caso tenha alguma coisa, esses 45 dias podem ser estendidos por mais 45 dias. Marcela, tô com isso, tô com meu benefício lá, solicitei e tem mais de 2, 3 meses e não se conclui, não tem resultado. Nesse caso, a pessoa deve ingressar com mandado de segurança. Quer dizer para o juiz, olha lá, pedindo no INSS, tem 4 meses, o INSS não resolveu, dê uma ordem para ele responder o meu processo, porque não é uma questão de dizer, me dê o benefício, INSS, conclua a sua análise. Então, nesse caso,
ficaria aí 45 mais 45 e depois um mandado de segurança. Doutora Viviane, chamando para nossa conversa também, que está com a gente na linha. Tem situações em que essa mulher que passa por esse tratamento, dependendo, né, da gravidade ali da doença, que a gente sabe de diagnóstico precoce, mas a gente sabe também de alguns diagnósticos que são mais tardios, existe a possibilidade de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo? Olha, essa parte de benefícios eu deixo com a doutora Marcela, que ela é a previdenciarista. Mas o que eu posso responder para vocês em relação aos direitos médicos é o seguinte: vamos supor, né, numa hipótese aí, de que tudo que a gente passou aqui informou, a paciente não tenha tido a informação previamente e acabou pagando por um procedimento ou porque tinha um plano de saúde. E aí eu queria falar um pouquinho do reembolso, né? Não afasta dela o direito de ser reembolsada daquilo que ela precisou pagar. A gente estava falando aí de atraso, e a gente sabe que a operadora, ela, às vezes, vai fazer isso, né? Ela vai cancelar ou vai demorar a autorizar para poder trabalhar no desespero da família. A família acaba fazendo uma vaquinha, se juntando ali, pagando aquele tratamento e dando início, né, à continuidade, ou às vezes continua fazendo esse processo durante todo o tratamento. A gente está falando de tratamento de alto custo. E independente da família pagar, a beneficiária, ela pode pedir o reembolso, e o reembolso ele tem que ser realizado no máximo em até 30 dias. Né? Então, essas pacientes que não tinham informação, que agora está ouvindo a clube, que se depara com essa situação, que pagou, entre em contato, peça o reembolso, apresente todas as notas, porque esse valor deve ser integral, né, ressarcido para a família. E essa parte previdenciária eu deixo com a doutora Marcela, que é a especialidade dela. Sobre a aposentadoria, né, por invalidez, há situações em que pode ser solicitado? Exatamente. O médico, ele vai fazer o atestado. É muito importante ter essa ciência. Quem é que vai determinar se a pessoa ela está incapacitada temporariamente ou ela está incapacitada permanentemente? A autoridade para falar isso é o médico. É o perito médico do INSS, perito médico judicial, caso haja discordância com a decisão do perito do INSS, e o médico que está acompanhando aquela paciente. Se o laudo médico indica que aquele tratamento, infelizmente, aquela doença chegou num ponto de irreversibilidade, que causou uma incapacidade permanente na pessoa, então, por exemplo, acontece nas mulheres que têm câncer de mama, elas terem uma irradiação para o braço e perder parte do movimento, por causa de uma consequência do câncer de mama. É importante aqui a gente pensar uma coisa, gente. Não é a doença em si que traz o benefício, ou a aposentadoria, no caso, a incapacidade permanente, incapacidade temporária, como você falou. Não é a doença em si. A gente precisa, quando a gente vai olhar para benefício do INSS, a gente precisa olhar no que a doença causa. Vou dar um exemplo que talvez você fique bem fácil entender. Existem pessoas que têm diabetes, que fazem uso de medicação e conseguem viver uma vida relativamente normal. Elas não têm, fora o controle que elas vão ter sobre a alimentação delas, elas não têm sintomas de diabetes, elas não reverbera na vida dela, ela consegue viver normalmente. Existem pessoas que têm diabetes descompensadas, que têm problemas de cicatrização grave, que levou à amputação. Essas pessoas, veja, a doença é a mesma. Uma teve complicações que levaram à incapacidade dela, a outra está vivendo a vida sem incapacidade. Então, não é a doença em si, não é o câncer de mama, mas porque o câncer, o tratamento do câncer o próprio tratamento incapacitar a pessoa. Imagine, todos nós já tivemos no nosso redor amigos que passaram por tratamento, a gente sabe como é que a pessoa fica. É completamente assim, o que o tratamento provoca no corpo humano, a capacidade dela até de andar, de se alimentar, tudo se afeta. Então, além da questão mental. Mental da pessoa que abaladíssima, às vezes depressiva, tem a questão da vaidade também, a gente que é mulher, a perda do cabelo, a perda de um seio, enfim, é muito difícil. E são, imagine, para a mulher, são elementos que definem a nossa própria feminilidade. A gente muitas vezes baseia a nossa feminilidade nesses aspectos externos que são caros para a mulher. São muito caros para a mulher. O cabelo da mulher, você quer mexer com a mulher, mexa com o cabelo dela. Mexa com o cabelo dela, que qualquer mulher se sente
imediatamente, não, peraí, não faça isso, não bula aqui, como diz na minha terra. Não bula aqui, não. Então, essas duas situações. Eu queria trazer um ponto, se vocês me permitissem, que eu não sei se está aí, mas quando a gente fala de benefício do INSS, quando a pessoa está trabalhando, é muito claro para ela, eita, vou pedir o benefício no INSS. Se a pessoa contribui, está contribuindo ali, é muito claro para ela, eita, vou pedir o benefício do INSS, estou pagando por isso. Mas se ela não contribui? Mas se ela não contribui ou não está contribuindo, porque são duas situações específicas. Imagine que você foi demitido, está ali desempregado, está 1 ano desempregado e cai no seu colo a bomba de que você está com essa doença. O que fazer? Eu estou abandonado? Eu estou sozinho? Tá não, porque se você teve um vínculo trabalhista, eu explico para os meus clientes sempre assim, olha, INSS é que nem um seguro de carro. Você está pagando, você está coberto. Só que porque ele lida com a nossa vida, com o bem jurídico que é tão importante, a lei traz uma benesse, traz um benefício para o segurado, que é o seguinte, você vai parar de pagar, imagina, desempregado, você não está pagando INSS, você está lá, você está sem contribuir. Mas apesar de você não estar pagando, você segue com a cobertura. Por quanto tempo, Marcela? Há situações que a gente consegue prorrogar essa cobertura por 29 meses. Então, se você teve esse diagnóstico, estou há 1 ano sem trabalhar, 1 ano e meio sem trabalhar, nesse momento é importantíssimo que você procure um advogado para lhe orientar, para verificar se você está em período de graça. Que esse Quase período, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Por quê? Se você trabalhou por 1 ano, você ganha 1 ano de carência ali que você fica. Se você trabalhou, tem mais de 10 anos de contribuição, você ganha mais 12 meses. Se você gozou de seguro-desemprego, você ganha mais o período do seguro-desemprego. Eu já tive situação de cliente que a gente salvou porque ela ficou doente no último mês do seguro-desemprego dela. E ela está até hoje recebendo o benefício dela por causa disso, porque a gente, quando foi olhar, o início da doença dela tinha sido no último mês do seguro. E aí a gente conseguiu comprovar isso, ela teve. Então, não está trabalhando, tem essa situação. Marcela, eu nunca paguei INSS, eu não tenho nada. Minha situação aqui, eu não tenho cobertura nenhuma, eu nunca tive emprego, não tenho o suficiente. Eu tive emprego de carteira assinada tem 5 anos, já passou muito esse prazo. Eu sou autônomo, por exemplo. Às vezes sou um autônomo ou paguei há muito tempo. Se você se enquadra dentro do Cade Único, que é aquelas pessoas que recebem Bolsa Família, que tem o que se chama a baixa renda, ela pode ter direito, inclusive, ao BPC, que é um benefício de prestação continuada, que é um benefício social de amparo social, que é para ajudar essas pessoas, porque aí o câncer entraria como uma deficiência, né? E aí, nesse caso, ela conseguiria também o BPC. Então, para quem não está trabalhando, tem essas duas saídas, tá? Tem uma pergunta aqui, eu acho que a doutora Viviane Olímpio, né, que é do direito médico, pode responder melhor, não sei. A pergunta é o seguinte, em casos em que o médico indica um tratamento específico que não é disponibilizado pelo SUS ou pelo plano de saúde, a mulher pode recorrer judicialmente para ter acesso a esse tratamento específico, né, prescrito pelo seu médico, doutora? Sim, a gente, às vezes, dentro do plano de saúde, a gente vai deparar muito com a negativa que é comum. Estar fora do rol da ANS. Isso não, né, normalmente as negativas elas são nesse sentido. Ou no SUS, eles vão falar que está fora do domicílio. Não, aqui na sua cidade não tem um hospital para tratamentos oncológicos. E aí, diante desse cenário, tanto uma negativa, seja pelo rol da ANS, ou seja, por fora do domicílio, o paciente ele tem total acompanhamento, não só da residência, o SUS ele deve garantir a hospedagem, transporte, alimentação, acompanhamento na localidade mais próxima que disponibiliza o tratamento. Então, a pessoa, se ela precisar mudar todo o cenário dela, mudar de cidade até o transporte, com direito a acompanhamento, tem que ser custeado pelo SUS, e isso também se aplica à operadora de saúde. Mas a gente não consegue isso simplesmente batendo, solicitando de forma administrativa. Infelizmente, na grande maioria das vezes, é necessário constituir um advogado especialista e sim demandar judicialmente, né? Então, é uma situação que as famílias precisam ter essa informação e correr atrás dos seus direitos, porque não
não podemos, né, diante de um cenário desse, receber uma negativa e colocar as nossas vidas à mercê, né, do plano de saúde, que está ali recebendo mês a mês, no momento que a gente mais precisa, no momento mais vulnerável, a gente se deparar com uma negativa dessa monta. Agradecer aqui a participação da advogada Marcela Mendonça e também da advogada Viviane Olímpio. Entrevista, quando é boa, sempre passa muito rápido, mas a gente ainda tem outros assuntos para abordar aqui no Conexão Clube Tambaú. Muito obrigada. Obrigada viu, a vocês, obrigada a vocês. Obrigada, doutora Viviane, pelo convite também, pela A gente indicação. está batendo sempre na tecla, principalmente, está finalizando o mês, mas não é só esse mês, é o próximo mês, é no outro, e a gente está aqui para isso, para abrir espaço. Que bom, que bom. Eu queria só deixar um último recado pro pessoal, assim, que eu Fica à estava retomando aqui minhas anotações, coisas importantes. Mulheres que são que têm a aposentadoria por invalidez, né, incapacidade permanente, o benefício da incapacidade permanente, elas têm direito a várias coisas, várias benesses. Isenção de imposto de renda, gente, é importante. Outra coisa, quitação, se você tem um financiamento imobiliário, Desconto, tem a anotado aqui, quitação do financiamento imobiliário. Você tem direito a pleitear a isenção de IPVA, isenção de IOF para adquisição de carro. Você tem direito a pleitear a isenção do ICMS para aquisição de veículo adaptado. Então, tem várias benesses. É muito importante você consultar. Se você está com esse diagnóstico, consulta um especialista, porque com certeza são coisas que ajudam a você ter uma melhor qualidade de vida, né? Essas questões financeiras, elas repercutem na qualidade de vida do paciente, que é o que todo mundo está querendo. Muito obrigada a todos, um prazer estar aqui, gente. Foi muito bom, muito bom. As duas professoras aqui dando aula pra gente aqui agora, né, Paulinho? Eu que agradeço a participação aí de todos vocês, me coloco à disposição de tratar de outros assuntos tão importantes para a sociedade, a exemplo de reajustes abusivos de plano de saúde, cancelamentos indevidos, tratamentos de obesidade, autista, enfim, tudo que for relacionado à área da saúde, de tratamento, e deixar também aqui a informação para alcançar, eu sei que alcança aí um público muito grande. A gente falou ainda há pouco de reconstrução, né? E quando a gente fala de pacientes que passam por obesidade, que faz uma cirurgia reparadora, ou até mesmo emagrece ali através de uma dieta, que Perdemos o contato com ela, mas a gente compreendeu, viu? Obrigada, doutora Viviane, doutora Marcela. Obrigada a todos. Sejam sempre bem-vindas aqui ao Conexão Clube Tambaú, viu? Erli do Povo, tem interação dos ouvintes. Participe do Conexão Clube